Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer essa página de captura no Hotmart Pages. Bom, o primeiro passo é você entrar na Hotmart, né? E entrar, de fato, no construtor de página no Hotmart Pages. Então, você vai entrar nessa primeira página aqui da Hotmart. Você vai aqui em Marketing, com essa barra lateral, Criação de Páginas, e vai abrir aqui o seu construtor. Se você tiver alguma página, já ela vai aparecer aqui. Se você não tiver nada, ela não vai aparecer nada. Então, você pode vir aqui em Criar Página. Nesse tutorial, eu vou mostrar como criar uma página de captura, tá? Então, é aquela página que tem um formulário, onde você vai captar os leads. Você tem duas opções para construir a página aqui dentro do Hotmart Pages. Então, você pode escolher uma página pronta, nesse caso, é só vir aqui em capturar contatos e vai aparecer todos os modelos da página de páginas de captura, né? Ou criar uma do zero, que é o que eu recomendo e é o que eu vou te ensinar aqui nesse momento. Então, você vem em nova página em branco e aí você decide o que você vai construir. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui na Hotmart e eu percebi que os nichos que mais crescem são os nichos que envolvem desenvolvimento pessoal, saúde e finanças. Tendo isso em vista, eu vou construir uma página aqui de captura que serve para dois desses nichos. Eu já tenho uma página aqui, que é uma página toda azul, que eu acredito que caia muito bem com o nicho de desenvolvimento pessoal. E essa outra página que eu vou construir agora vai casar muito bem com os outros dois nichos, que é de saúde e finanças. Para isso, o primeiro passo foi definir as cores. Eu sei que na psicologia das cores, o verde é uma cor que vai cair bem com esses dois nichos, tanto de finanças quanto de saúde. O de finanças porque lembra dinheiro e o de saúde porque lembra essas coisas mais naturais, tá? Mas você pode estar pensando, mas eu não sei, eu não entendo de cores, o que que eu faço? Vai lá e joga no Google. Então, por exemplo, no meu caso, cores que representam saúde. E aí já vai aparecer. O verde é a cor que representa a vida. Enfim, você pode fazer isso e pesquisar um pouco aqui de acordo com o seu nicho, qual cor que vai fazer mais sentido para você. Se você já usa uma cor também nos seus produtos ou já tem uma identidade visual, você pode trazer essa cor aqui para você. No meu caso, eu vou trabalhar com verde. Mas não pode ser qualquer verde. Então, eu preciso achar com quais tons de verde eu quero trabalhar, qual tom de verde que vai realmente casar com essa proposta que eu estou buscando, né? Então, eu vou procurar aqui no Adobe Color. Esse Adobe Color é para eu definir qual tom eu quero. Então, aqui é uma ferramenta gratuita. Essa ferramenta do Adobe Color qualquer pessoa pode utilizar. Então, você tem essa opção de criar, explorar, e aqui já tem vários tons de verde, que eu fiz uma pesquisa. Você pode simplesmente colocar verde aqui e ver o que aparece. Então, aqui já apareceu até um degradê aqui interessante, vários tons. Eu não achei que nenhum desses ainda case com a proposta que eu quero. Porque, por exemplo, se eu trabalho com um verde nesse tom aqui, ele não representa nenhum dos dois. Esses dois verdes aqui, ele não vai representar nem a saúde e nem o dinheiro, porque não é um tom que faça sentido. Esse aqui também já é muito claro, então pode até representar saúde, mas não vai representar dinheiro. Então eu preciso de trabalhar com tons que represente esses dois nichos que eu quero trazer aqui bem marcante. Vou tentar de outra forma, vou tentar com saúde. Vamos ver. Bem, eu trouxe vários tons puxados para o azul. O azul também é uma cor, o azul claro, principalmente, é uma cor que representa bastante saúde. Bom, eu escolhi aqui. Eu acho que essa, quando você definir qual cor que você quer, você pode simplesmente clicar em cima, ele vai abrir para você copiar o código da cor aqui, para você colocar as cores certinhas. Eu escolhi essa paleta aqui, eu acho que faz sentido e que vai casar bem com a proposta que a gente quer aqui. Então, essas cores que eu vou utilizar. Aí você tem duas opções. Você pode copiar, né, aqui e jogar num documento, ou você pode baixar como JPEG, e aí depois você pega o código das cores ali. Eu vou deixar aberto aqui mesmo e vou copiando aqui, que para mim faz mais sentido. Beleza, definir as cores, né? Eu vou criar aqui uma copy fictícia, porque no meu caso eu vou criar essa página como um modelo, mas para você, você já vai adicionando sua cópia aí, tá bom? Eu sempre prefiro começar primeiro com a estrutura. Primeiro, eu defino o que vai ser, né? Então, no caso desse ponto, você não vai precisar definir, porque você já tem o seu nicho. Aqui, como estou criando uma página como um modelo, então, eu precisei definir isso na minha cabeça para ter uma estrutura muito bem organizada. Então, primeira coisa, definir o nicho. Segunda coisa, definir as cores que se encaixam nesse nicho, as cores que vai fazer sentido para o público-alvo. Porque não faz sentido eu falar de dinheiro, por exemplo, e fazer uma página vermelha. Porque o vermelho, quando você fala de finanças, é uma coisa ruim. Então, a pessoa já pensa, eu não quero estar no vermelho. Também não faz sentido eu falar de saúde e usar, sei lá, uma página totalmente preta, uma página até mesmo totalmente vermelha. Então, a não ser que você seja uma cor da sua identidade visual, mas ainda assim
é uma cor que você precisa trabalhar muito bem. Então, definir as cores são importantes para o seu nicho, né? As cores que o seu público-alvo vai olhar e vai se identificar. Então, já defini as minhas cores aqui. E agora eu vou partir para a construção. O que que você precisa depois disso? Você precisa ter a copy. Então, se você não escreveu sua copy ainda, escreva sua copy antes de construir a página. Não vai escrever enquanto constrói, porque vai ser uma perda de tempo. No meu caso, eu vou fazer aqui junto, porque não vai ser uma página de captura em si, eu não vou criar a cópia, eu vou deixar apenas modelos de texto aqui, insira aqui, então não preciso ter essa cópia pronta. Bom, então vamos começar a criar a página aqui. Primeira coisa a se fazer é trocar o nome da página, né? Para que depois não fique uma bagunça na sua área e você consiga você consiga encontrar essa página facilmente, certo? Então, clicando aqui, se estiver aqui, basta só clicar, ele já vai abrir aqui a parte de seção e colunas. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar a cor. Eu gosto de deixar sempre na primeira dobra uma cor mais forte, para que a pessoa ela já bata o olho e já esteja impactada aqui. Mas a gente gosta de deixar branco, então fica a seu critério. Eu vou usar esse verde aqui. Então, para mudar de cor, eu posso ter a seção de uma cor e a coluna de outra. Nesse caso, eu quero que tudo fique de uma cor só. Então, eu vou mudar a cor da seção. Então, eu clico aqui em seção, venho em fundo, mudo aqui para cor e coloco o código da cor que foi copiado. Se você não tiver uma cor que quer copiar, que copiou e tal, e quer procurar, você pode simplesmente clicar aqui e também procurar aqui por essa faixa aqui de cores. Então, eu vou começar com essa cor aqui. Página de captura. Normalmente, a página de captura segue uma estrutura muito bem desenhada, que é um formulário do lado, a foto do expert do outro e uma página aí com, no máximo, 3, 4 blocos, tá? Então, vamos fazer o primeiro. Aqui eu tenho uma coluna, né? Então, eu quero 2 colunas para deixar bem dividido. Vem aqui na seção coluna, adiciono aqui, então ele já passa a ter 2 colunas. Do lado aqui esquerdo, eu vou colocar o formulário, e do lado direito, depois eu vou colocar uma imagem. Então, aqui a primeira coisa, um título, um parágrafo. Então, a headline, promessa, data do evento, né? As informações do evento e o formulário. Eu sempre já arrasto todos os elementos assim e depois eu vou só editando. Então, normalmente aqui vem o nome do evento, né? Escreva aqui o nome do seu evento de lançamento. Escreva aqui sua promessa. Uma estrutura boa de promessa é o que você vai oferecer, como você vai oferecer para essa pessoa e em quanto tempo. Então, por exemplo, falando de saúde. Melhore sua saúde fazendo exercícios, fazendo 5 minutos de exercício em uma semana, por exemplo. Então, o que, como e em quanto tempo. Lembrando que eu não sou copy, tá? Então, assim, isso aqui não tá bom. É só uma ideia. E aqui é data. Nos dias 1, 2 e 3 do 6. Ao vivo no YouTube às 20 horas. Beleza, aqui tá a estrutura básica. Agora vamos configurar o formulário. Então, primeiro você clica nele, escolhe o tipo de formulário, caso seja do HotSense. Eu não tenho uma conta do HotSense, não vai aparecer nada para mim. Eu vou escolher então aqui formulário externo, vou colocar formulário simples. Certo, ele já mudou aqui os parâmetros. Nesse caso, o formulário simples vai captar apenas o e-mail. Caso você trabalhe, por exemplo, com alguma ferramenta de e-mail marketing que já tem ali a opção de formulário, você pode vir aqui, formulário externo também, copiar o código HTML do formulário. Então, você copia o código e adiciona aqui. E aí você pode colocar, utilizar estilo próprio, porque aí você vai utilizar o que foi configurado lá na plataforma, ou você pode vir e configurar aqui mesmo o seu próprio estilo, tá? No caso, como eu não tenho nenhuma ferramenta, não tenho nem o Hotmart Send e não tenho nenhum externo, eu vou usar o formulário simples mesmo, apenas para meio de demonstração. Aqui eles têm a opção de cadastrar apenas e-mail, ele não tem a opção de cadastrar o nome, tá? Então a gente vai trabalhar apenas com e-mail aqui nesse formulário. Vamos ver aqui em configurações, essa parte aqui, ajustar. Essa parte de ajustar é para você ajustar a parte do design mesmo do formulário, né? Como que vai ficar, larguras, espaço, margem. Então, nesse caso, por enquanto, eu vou deixar assim, porque, como eu falei, eu estou só jogando as informações aqui, eu ainda não estou fazendo nenhuma parte de design em si. Então, é assim que está a nossa página agora, até o momento. O que está faltando aqui? Boas práticas de design mesmo, né? Primeiro ponto, muito colado esses dois elementos aqui, né? Muito colado às bordas. Então, a gente vai dar um espaço aqui
Você vem, clica na seção e aí dá um espaço superior. Para o computador, eu sempre gosto de deixar um espaço superior de 100 pixels, inferior também, porque ele vai dar um espaçamento bem generoso, que não fica muito colado, então fica muito legal e mantém o formulário na primeira dobra. Porque o importante é que a pessoa bata o olho, ela já consiga ver o seu formulário na primeira dobra. Por isso, eu recomendo que não deixe muito a sua promessa muito longa, a sua headline muito longa. Então, tenta sempre deixar um pouco mais sucinta, e se isso não conseguir, você não conseguir deixar ela sucinta, trabalhe bastante aqui no tamanho das letras, tá? Então, essa vai ser a segunda parte. Eu vou usar aqui verde e branco, né? No caso, preto aqui não combina, então eu vou mudar a cor. Para mudar a cor do texto, é só você clicar em cima, vir aqui em cor do texto e mude a cor. Muda o alinhamento também, então eu vou deixar aqui o alinhamento à esquerda. O tamanho, vou deixar 30, acho que ficou muito pequeno, deixa 40 mesmo. Lembrando que nesse caso aqui eu não tenho uma headline, então eu vou tentar deixar esse texto de uma forma harmônica de acordo com as informações que eu tenho. Então você precisa deixar isso harmonizado, harmônico com as informações que você tem aí. Tá? Aqui você vai mudar o tipo da fonte. Eu vou deixar Roboto mesmo, que eu acho que é uma fonte que eu gosto. Aqui eu recomendo vocês trabalharem sobre tipografia. Toma cuidado com a tipografia que você vai utilizar. Então, tem algumas que elas não ficam legais, tá? Então, assim, ela precisa dar legibilidade, a pessoa precisa bater o olho e conseguir ler. Ela não pode se esforçar, a pessoa não pode se esforçar para ver. Então, a Lato, ela é uma boa fonte, eu gosto dela também. Lato, Roboto, até a Arial também. Acaba sendo uma boa fonte aqui. Então, beleza. Eu escolhi trabalhar com a Roboto. Então, eu vou escolher, essa vai ser a única fonte com que eu vou trabalhar nessa página, do início ao fim. Então, não coloque várias fontes diferentes na página. Isso com certeza vai influenciar no carregamento. Então, se você escolheu a fonte aqui, Roboto, no máximo você escolhe uma outra, tá? No máximo duas, mas eu recomendo você trabalhar com a mesma. Então, escolha uma fonte que você consiga trabalhar todos os elementos da mesma fonte. Bom, o que que eu estou fazendo aqui? Perceba que a headline ela ficou faltando um espacinho para completar até a marcação do meio, né? Então, o que eu quero deixar é essa parte de baixo também com esse espaço. Só que quando eu diminuo aqui, ele vai ficando mais centralizado. E eu quero que ele fique alinhado à esquerda. Então, para isso, eu tenho que mexer no alinhamento da coluna. Então, tem a seção aqui em cima, e dentro da seção eu tenho uma coluna, e os meus elementos estão dentro dessa coluna. Então, para mexer nesse alinhamento, eu preciso vir aqui em coluna, e aqui eu tenho a posição dos elementos. Então, eu vou colocar centralizado, só aqui na esquerda. E aí, quando eu vier voltar a mexer aqui, ele já vai ficar do jeito que eu quero. Então, aqui no caso, eu quero que ele fique mais perto aqui. Vou aumentar um pouco essa promessa. Escreva aqui sua promessa. O que você oferece? Como resolve o problema e em quanto tempo você resolve esse problema? Vai ficar um pouco maior para parecer mesmo uma promessa de um evento. Esse aqui eu acho que ele pode ficar um pouco mais bold. Às vezes você vai perceber que, eu não sei se é só comigo, mas eu clico aqui para fazer as coisas e ele não vai. Então você precisa selecionar todo o texto e aí clica na função que você quer. Ele costuma resolver. Não sei se é um bug do meu computador, enfim, do meu navegador aqui, vai saber. O que que eu estou fazendo aqui? Você precisa dar uma hierarquia, principalmente no meu caso aqui, como as fontes vão ficar todas brancas, percebe que ele fica tudo muito parecido. Então você precisa dar uma hierarquia para mostrar para a pessoa o que que ela precisa ver primeiro. No meu caso, eu quero que ela veja aqui o nome do evento, depois eu quero que ela veja a promessa e por fim eu quero que ela veja aonde vai acontecer, né? Então as informações do evento. Então, maior aqui, eu dei em destaque uma fonte maior com um bold, com um peso maior. Em segundo, uma fonte menor, mas com peso também. E, por fim, uma fonte bem menor, que é as informações são importantes, mas eu quero que a pessoa veja nessa ordem. O que ficou faltando aqui foi o CTA, né? A gente precisa, se quer que a pessoa se inscreve, precisa pedir para que ela se inscreva. Então, eu vou colocar, preencha o formulário abaixo para garantir o seu acesso. Vou colocar o nome de evento aqui também, só para workshop, sua página no Hotmart Pages. Pronto. Workshop, sua página no Hotmart Pages. Escreva aqui sua promessa, tá, tá, tá.
que ficou faltando aqui também? Lembrando que eu não sou copy, vou repetir aqui, então muita coisa de copy vai ficar faltando. Eu estou tentando colocar aqui o mais parecido possível, porque quando você vai fazer a página de captura, provavelmente vai ter muito mais informações. Então, eu estou tentando adicionar várias informações aqui para que a quantidade de texto fique minimamente parecida com o que você vai enfrentar aí, para você saber como você ajustar, como você alinhar. Aqui não, esse tutorial não é só como você construir a página em si, mas é um tutorial de boas práticas de design. Então você vai conseguir usar o que você está aprendendo aqui para construir as páginas no Hotmart, mas também para fazer em outros construtores de página, caso você queira. Assim, sua página ela vai ficar mais bonita, mais visualmente atrativa, porque quando você vê alguma coisa que ela não é bonita, às vezes você nem entende o porquê, mas isso te incomoda aos olhos. Da quando você vê algo visualmente bonito, isso te agrada, você fica mais tempo lendo. Então, as informações, os espaçamentos, tudo precisa ser muito bem trabalhado para que você realmente capte a atenção da pessoa. Porque se ela entrar na sua página e isso trazer um desconforto visual, ela não vai nem ler as informações que estão ali, certo? Vamos ver como está ficando. Para você ver a página, né? No meu caso, se você trabalha com notebook, você percebe que é muito difícil ver a página como um todo aqui. O espaço é muito pequeno. Então, eu sempre fecho aqui e aí você consegue ter uma ideia melhor de como está ficando a estrutura da sua página. Então, nesse caso, esse label, essa parte aqui, nesse título, sei lá como que chama esse trem aqui, não é necessário, então eu vou tirar. A fonte, lembra que eu falei para sempre utilizar uma fonte só na página inteira? Então, isso também serve para o formulário e para o botão. Então, eu cliquei aqui agora para editar o formulário e eu vi que a fonte que está puxando é essa aqui. Então, não é essa que eu estou trabalhando. Eu vou procurar a fonte que eu estou trabalhando aqui. Eu já troquei aqui também. Aqui você pode mudar o tamanho da que aparece. Então, aqui eu vou mudar as cores, né? As informações aqui, porque no preto não adianta, senão vai ficar visível aqui. Ó, perceba que eu estou tentando mudar essas informações aqui e eu cliquei que não mudou. Então, porque aqui, provavelmente essa cor do texto aqui é a cor do texto quando a pessoa digita. Então, eu vou voltar para o preto, porque se a pessoa começar a digitar, tiver branco no campo branco, ela não vai ver e vai achar que não está funcionando. Então, volta aqui para o preto. Sempre que você fizer alguma alteração, alguma coisa, você vê que não teve modificação, volta. Na dúvida, você volta para o original, tá tudo certo. Bom, a questão é, eu preciso mudar essa cor aqui. Então, o que que eu fiz? Né, eu não consegui mudar por aqui clicando apenas no formulário. Clicando no formulário, eu consigo fazer as alterações apenas dessa caixinha aqui, que é a caixinha já que vai coletar os dados da pessoa, né? Então, no caso, já que ele não deu certo, eu vou tentar clicar em cima direto desse item aqui, do elemento que eu quero modificar. Então, clicando em cima do elemento, ele já apareceu aqui, ó, uma opção de editar. Eu só cliquei aqui para editar, você pode tirar ou você pode manter. Então, se você quiser tirar, é só você deletar. Eu vou manter aqui. Só vou mudar novamente a fonte que eu estou utilizando, vou mudar a cor. Nesse caso, eu não quero que ele fique tão visível igual os outros. Eu quero que ele fique um pouco mais opaco aqui. Então, o que que eu vou fazer? Selecionar tudo aqui novamente. E aqui na cor do texto, eu escolhi o branco. E aqui embaixo, nessa linha aqui, eu trabalho com a opacidade. Então, eu vou diminuir um pouco a opacidade. Aí perceba que ele ficou bem clarinho. Então, ficou bem mais claro que isso aqui, porque eu não quero que ele chame atenção. Eu não quero que a pessoa fique lendo isso aqui. Eu quero que ela leia isso aqui. Isso aqui, se ela quiser, se ela tiver interesse de ler, beleza, tá aqui. Mas não é algo que é para chamar atenção. Por isso que eu diminuí a opacidade. E essa aqui é a mesma coisa. A cor da caixinha pode deixar aqui. Aqui a fonte também. Por fim, ficou faltando a gente configurar apenas o botão. Eu gosto de sempre manter o padrão aqui. Então, veja que aqui na caixa do e-mail, onde você vai colocar o e-mail, está quadrado e o botão está redondo. Eu gosto de manter os dois no mesmo padrão. Então, aqui eu vou deixar o botão nesse mesmo estilo. Eu clico no botão para editar ele.
Primeiro eu mudo a cor. Eu vou deixar esse botão, deixa eu ver nossas cores aqui. Preto, verde, verde claro. Vou deixar ele preto por enquanto, para definir que cor que ele vai ser. Então vem aqui mudar o estilo da fonte. Beleza, 16. Com borda ou sem borda. Aqui para mudar arredondamento. Tá escrito aqui, arredondamento. Então eu vou colocar em 10, que eu acho que é o que tá em cima. Esse arredondamento, ele muda aqui os cantos, viu? Então, assim, ó, tá vendo que os cantos eles estão menos arredondados que estava antes. Mas ainda não é 10, porque ele ainda tá muito redondinho. Então, eu vou diminuir um pouquinho mais aqui e vou colocar 5, acho que é 5. Mas 5 ficou melhor. Eu quero também deixar esse botão um pouco mais visível. Ele tá muito pequenininho, muito estreitadinho, então ele precisa ficar um pouco mais largo. Para isso, eu venho aqui em... Eu posso trabalhar com margem e espaço interno. Qual a diferença deles? A margem é o espaço do lado de fora do botão. Então, perceba aqui como que vai acontecer. Eu vou adicionar uma margem aqui. Tá vendo? Ele adicionou um espaço do lado de fora do botão, entre o botão e o outro elemento, na margem superior. Então, ele ficaria assim. Para você dar um espaço, quando você não quer as informações muito coladas, você pode usar essa opção de margem. Já o espaço interno, como o próprio nome já diz, é o espaço que você coloca dentro do botão. Então, eu quero deixar o botão um pouquinho mais largo, eu vou trabalhar com essa parte do espaço interno. O superior e inferior eu sempre deixo 20, que eu acho que é um tamanho legal. E aqui os dois já ficaram bem parecidos, né? Então, eu acho que já tá bom aqui. Na verdade, eu vou deixar ele um pouquinho mais fino, só para não ficar do mesmo tamanho, de fato. Vou colocar 15 aqui. Qual o problema dessa primeira dobra? Assim, a gente basicamente já tem uma primeira dobra aqui, né? Então, qual é o principal problema dela? O espaço. Perceba que aqui, se traçar uma linha aqui, por exemplo, esses elementos estão bem à esquerda e o formulário, inclusive essas duas informações aqui, mas o formulário está muito colado, está sobrando muito espaço aqui. Então, o ideal é deixar ele do mesmo tamanho. Para isso, a gente vai trabalhar no tamanho dele. E aí, eu descobri aqui que não é clicando em nenhum desses elementos, você vai passar o mouse e você vai perceber que tem uma caixa em volta dele aqui, ó. Uma linha que aparece aqui em volta dele, então você vai clicar nessa linha, e essa linha aqui está englobando todos os elementos, tá? Então, essa linha você vai arrastar até onde você quer que ela fique. Então, eu consigo trabalhar ou arrastar aqui, ou definir aqui mesmo pela largura. Eu gosto de trabalhar muito com porcentagem. Então, aqui você consegue definir o quanto você quer. Então, eu posso deixar 50, 60, 80. Vamos deixar 85. E aqui eu vou trabalhar esses elementos na porcentagem também. Porque aí eu consigo deixar todos eles do tamanho certinho. Então, aqui eu venho em tamanho, que já está em porcentagem. Eu deixei o formulário em 85. Eu vou deixar esse também em 85. Esse aqui também tá em pixels aqui, mudo para porcentagem. Se você quiser trabalhar com pixels também, fica a seu critério. Mas acho que porcentagem você consegue dominar melhor o quanto de espaço que você tem, o quanto que sobra. O ideal seria que a gente conseguisse mexer na coluna e aí deixar essa coluna um pouco mais para cá, mas essa funcionalidade ainda não está disponível. Então a gente trabalha com o que a gente tem. A sacada aqui é você conseguir fazer o que você precisa com os elementos que você tem disponível. Então aqui, beleza, já temos aqui a primeira dobra, já bem definida, tudo certinho. Eu tô achando que esse primeiro bloco aqui ele também está muito espaçado. Então eu vou colocar as fontes, né, as linhas mais perto. Eu tenho que trabalhar aqui no espaçamento entre linhas. E aí eu vou colocar, pronto, 1,5 mais próximo, joga toda a página um pouco para cima, então joga o formulário também um pouco para cima.
A mesma coisa aqui. Ele tá com esse espaço aqui embaixo que eu acho que não tem necessidade. Então, eu vou descobrir de onde está vindo esse espaço. Bom, eu não consegui descobrir de onde vem esse espaço aqui, então é algo que a gente não tem o que fazer. Porém, nesse elemento ele já está com espaço superior, eu posso tirar. E aí já fica um pouco mais próximo. Bom, basicamente, essa é a primeira dobra. Então, ela já está pronta aqui. A gente pode tentar trabalhar ela melhor depois, mas basicamente essas informações e depois colocar uma imagem aqui. Então, a fim de adiantar as coisas, eu vou fazer as outras dobras aqui e aí depois a gente trabalha melhor cada imagem, porque normalmente as imagens têm um processo de curadoria, você precisa procurar, então ela vai demorar um pouco mais. Então, vamos seguir com os próximos blocos. Eu falei que normalmente a página de captura ela vai ter de 3 a 4 blocos. Tem muitas páginas aí no mercado que o pessoal está testando fazer um bloco só, então essa página pode ser só isso, por exemplo. Mas eu vou fazer uma página mais completa aqui. Depois que você fez esse primeiro bloco, você vai adicionar um outro aqui. Então você vem aqui em estrutura e você vai adicionar uma seção aqui embaixo. É só arrastar. Então eu vou apagar aqui para mostrar como eu fiz. Então veja que não tem nada, você clica aqui e aí arrasta a seção. Para mim não está aparecendo logo no primeiro momento aqui, mas sempre que você quiser apagar alguma coisa, vai estar sempre no canto direito. Então aqui você pode duplicar ou deletar. Em cima também. Se você quiser fazer o mesmo, está sempre no canto direito. Duplicar ou deletar, ok? Bom, uma página de captura, normalmente, ela pode ser trabalhada de diversas formas. O que é mais praticado no mercado é uma página de captura com 3 dobras. Então, onde você vai ter a promessa, o conteúdo e a autoridade. Você vai trabalhar esses 3 blocos. E aí você pode trabalhar variações dessa página, tirando ou colocando mais o bloco, trabalhando só com um bloco. Você pode adicionar também prova social, onde você já vai ali trazer uma comprovação do que você ensina. Então, vai depender muito da metodologia que você está trabalhando para fazer o seu lançamento ou para trabalhar nessa página de captura, beleza? Então, aqui a gente vai adicionar uma outra seção, para fazer um outro bloco aqui. Mesma coisa, primeira coisa que eu faço sempre, trabalhar o espaçamento. Então, eu já clico na seção, já coloco o espaçamento superior, 100, espaçamento inferior, de 100 também. Aqui eu vou colocar, trabalhar com aquela cor cinza, para dar uma diferenciada aqui na página. Eu vou pegar aqui o código da cor também e já vou colocar aqui. Então, fica um cinzinho bem sutil. O que você deve saber sobre estrutura de fato? Pensa que a sua página, ela é meio que uma gangorra, ela é algo que você precisa equilibrar. Então, nesse caso, o que que vai acontecer? Nessa primeira dobra, a gente colocou todas as informações na esquerda, e como a gente vai fazer uma página de 3 blocos, a última parte, que é a página de autoridade, eu vou colocar todas as informações na direita. Então, aqui tem texto na esquerda e vou colocar uma imagem na direita. No último bloco, vai ter uma imagem na esquerda e um texto na direita. Então, o meio eu preciso compensar, para que ele, né, não fique algo muito como se estivesse pesando de um lado. Então, no meio, eu vou deixar todas as informações ao centro. Sempre que você for construindo a sua página, você vai vendo isso. Uma página de captura é muito fácil de você identificar isso logo de cara, porque você consegue ver a página inteira. Uma página de vendas, por exemplo, já é mais difícil. Então, você vai pegar uma página aí onde você vai fazer 10 blocos, fica muito difícil você equilibrar todos eles logo de cara. Eu sempre gosto de colocar as informações e aí já ir definindo em que momento, em qual espaço, como que eu vou equilibrar aquela página com as informações que eu tenho. Então, aqui novamente vai ser um título, um parágrafo, e o conteúdo normalmente são 3 aulas, então eu vou colocar, vou trabalhar com a caixa aqui, porque eu quero colocar um texto para falar o que é a aula, né, o título da aula,
e um textinho embaixo explicando o que que a pessoa vai aprender, para ela já ter uma noção do que ela vai aprender. E aí, nesse caso, daria até para colocar uma imagem também, ou um ícone. Vou colocar um ícone para ver se faz sentido. Certo. Então, aqui no título, vou mexer no alinhamento. 100%, porque eu quero que ele pegue a página inteira. O que você vai aprender? Nesse caso aqui não tem necessidade desse parágrafo, então só a caixa mesmo. Aí vamos trabalhar a largura dessa caixa, então novamente eu vou colocar em porcentagem e vou deixar aqui com 30%, porque eu quero colocar 3 caixas, eu quero que fique uma do lado da outra. E aí o que acontece? Veja que eu falei, eu quero que fique uma do lado da outra, mas não ficou, eu dupliquei e ficou uma debaixo da outra, né? Para resolver esse problema, quando você quer colocar um elemento ao lado da outra e ele não fica, você precisa vir aqui em coluna. Então, você clica aqui em coluna e você vem aqui, ó, em direção dos elementos. Fica em posicionamento e direção dos elementos. Vejo que está em vertical, então eu vou mudar aqui para horizontal. E aí, mudando para horizontal, eu já mudei a direção e ficou uma do lado da outra, assim como eu queria. Então, o que que eu vou colocar aqui? Vamos colocar um ícone, um ícone, um título e um parágrafo. Aqui eu vou só colocar o nome da aula. Aula 1. Descubra os erros que estão te impedindo de fazer o que você promete. Enfim, ou o que você oferece, que você ensina. Para quem ainda não estudou fórmula, esse aqui é o clássico jeito errado, jeito certo. Veja que eu dupliquei, coloquei as caixas aqui, depois eu estou deletando e duplicando a outra. Você pode fazer uma e aí depois já duplicar tudo certo, ou você pode fazer como eu fiz, mas eu quis duplicar primeiro para ver qual espaço que ele iria ocupar. Então, aula 1, dessa forma, eu vou colocar centralizado. Beleza, coloquei as informações aqui. Aula 2, descubra a maneira correta de fazer o que você promete. Aí, por fim, no caminho para a transformação que você vende, né? Eita, transformação que você oferece. Certo. Colocar uma estrutura básica aqui. Feio, né? Nós vamos trabalhar nisso. Primeira coisa, mudar a fonte. Se você não quiser ficar mudando a fonte toda hora, você pode pegar a fonte que o próprio navegador te indica, que é a Montserrat, tá? Só que aí você tem que lembrar de trocar pelo menos nos botões, porque aí pode ser que ele mude. Beleza, troquei todas as fontes, todos os alinhamentos certinho, centralizado. Aí agora eu vou trabalhar o ícone. Para você mexer, é só clicar em cima aqui e trocar de ícone. Aí você vai para uma biblioteca de ícones aqui onde você pode procurar o que você quer. Eu vou colocar o mais simples, que é esse checkzinho aqui. Eu acho que eu vou escolher esse aqui. Certo. Ela já tá tomando uma carinha, né? O que que falta aqui? Acho que esses números estão muito chamando muita atenção. Você vê, ele tá
bem maior do que o título aqui. Então, vamos trabalhar com essa parte aqui. Vamos aumentar um pouquinho também a parte da descrição da aula, que é importante que a pessoa veja, né? Ela vai aprender. Outra coisa que é importante também você pensar é que quando você cria uma página de venda, você tem que pensar na usabilidade do usuário. Então, vamos supor que você trabalhando com um nicho que é para idoso, para as pessoas mais idosas, com mais idade. Então, por exemplo, nicho de artesanato ou alguma coisa do tipo, onde você vai trabalhar com 60 a mais. Você tem que pensar que o que você vai colocar aqui, ela precisa ler. Então, não adianta você colocar uma fonte, por exemplo, 16. Ah, eu coloquei muita informação e eu vou colocar uma fonte 16 para que todas as informações caibam aqui. Você perdeu tempo, porque a pessoa não vai conseguir ler o que está escrito aqui. Então, você precisa pensar nisso. Certo. Aí perceba que um ficou com duas linhas, né? Isso daqui e quebra. Sempre que você, como você, se você está construindo uma página para você mesmo, que é o expert, tenta sempre deixar as informações aqui iguais. Então, aqui tem três linhas, aqui tem três linhas, e esse tem duas. Se você conseguir colocar, adicionar mais alguma coisa aqui para que fique com três linhas, ótimo, tá? Então, se você for o expert, adicione. Se você for um designer, tá? Trabalhando com outra pessoa, veja com seu copy se é possível, se não vai mudar as informações. Se não faz sentido, aí você vai ter que se virar. Então, você pode vir e diminuir um pouquinho. Só que, no caso, não fez sentido deixar assim, né? Como aqui é uma página fictícia minha mesmo, eu vou colocar mais um texto aqui. O caminho para a transformação que você oferece, mais, mais explicação do seu curso. Pronto. Aí, no caso, ficou três para cada. Bem melhor. Eu ainda acho que tá faltando alguma coisa, tá muito simples, tá muito sem graça isso aqui. Então eu vou adicionar um contorno aqui. Vamos ver se dá. Não consigo adicionar um contorno. Bom, tá. Eu acho que isso aqui tá meio sem graça, hein? Então a gente vai trabalhar nessa caixa. Como que a gente pode melhorar aqui no caso? Aqui tá ocupando pouco espaço, esse aqui também. Então eu vou deixar os dois na mesma linha. Para fazer isso, eu preciso que a caixa trabalhar nos elementos. Lembra que eu falei em cima? Então, eu vou mexer aqui, ó, colocar em caixa e mudar a direção dos elementos. Eu vou colocar horizontal. E aí, eu vou fazer com que esses dois elementos, o ícone e a aula, fiquem na mesma linha. Para isso, eu preciso deixar eles de uma forma que ocupe duas linhas. Por isso que eu gosto de trabalhar com porcentagem, porque eu sou de humanos, não de exatas, e minha matemática é horrível. Com porcentagem é muito mais fácil. Para fazer um elemento ocupar duas linhas, então eu só preciso dividir ele. Então aqui eu coloco 50% e ele já ocupou a outra linha aqui. Então já está aqui do ladinho. Esse aqui eu também poderia colocar 50%, mas eu não quero mexer no tamanho dele. Então eu posso simplesmente trabalhar nesse aqui. Se eu quiser que ele fique um pouco maior, eu vou aumentando até. Só que aí, conforme eu vou aumentando, ele vai aumentando também o espaçamento, percebe? Então, não é o que eu quero. Vou deixar aqui com 50% mesmo. Ainda ficou muito longe. Então, eu vou jogar esse título para a esquerda. E aí já fica mais certinho. Vou diminuir aqui só para garantir que ele fique bem ao meio. Os dois ícones vai ficar certinho no espaço. Eu vou fazer o mesmo aqui. Vou diminuir o espaçamento aqui, deixar à esquerda.
Fechar a esquerda. Primeiro aqui. Primeiro aqui. Perfeito. O que a gente pode fazer para diferenciar mais aqui? Então, vou colocar uma cor nessa caixa. Vamos ver o fundo. Você pode colocar uma cor, uma imagem, um gradiente. Trabalhar com o gradiente aqui. Então, para trabalhar gradiente, está linear, gradiente e o código da cor de cima, que é o vermelho, e o código da cor de baixo, tá? Linear gradiente quer dizer que esse gradiente aqui que fica um em cima do outro. Eu vou colocar esse cinza embaixo, como se ele estivesse esfumaçando no nada, e vou colocar esse verde em cima, vamos ver como fica. Ah, até que ficou mais ou menos. Eu não gostei muito, não. Vamos trabalhar com o verde principal, que a gente está trabalhando já na página. Mas também não ficou muito legal, não. Vou trabalhar aqui com uma cor específica e trabalhar, por exemplo, com preto. Mais ou menos aqui, meio cinza, não tão preto aqui. Aqui eu mudo essa cor para um verde. Esse verde mais chamativo. Acho que ficou mais legal. Esse aqui eu troco a cor também. E aqui eu coloco um branco. Essa solução que eu cheguei, eu já achei mais interessante. Só que aí o que acontece? Eu acabei de me lembrar qual o objetivo dessa página, qual o nicho que eu estou trabalhando. Esse preto faz sentido para o nicho de finanças, mas vai fazer sentido para o nicho de saúde? Então, eu tenho que pensar nisso. Eu acho que vai, então eu vou manter ele aqui. Mas pode ser que depois da página pronta eu mude de ideia. Então, eu vou manter e aí a gente vê como que fica. Para otimizar o seu tempo aí, você pode fazer uma caixa só e depois ir duplicando e só mudando as informações, tá? Eu trabalho sempre que eu gosto de testar, ver como fica, ver as possibilidades, então eu vou sempre mexendo. Mas você pode otimizar o trabalho da forma que fique melhor para você. Então, beleza. Outra coisa que eu vi aqui que eu acho que faz sentido mudar é esses cantos pontudos, né? Normalmente eu deixo ele com meios arredondados, assim, não precisa ser totalmente redondo, mas eu não gosto de deixar ele com ponta. Eu acho que dessa forma agrada mais aos olhos do que pontudo assim. Bom, primeiro e segundo bloco, ok. Aí, no caso aqui, é sempre bom colocar um botão, né? Porque se a pessoa chegou até aqui para ela voltar, esse botão é quero me inscrever.
Certo. Lembra que eu falei antes que você tem a opção de colocar margem aqui, justamente para esses momentos, onde tem muito colado e você quer dar um espaço. Então, você vem aqui, eu estou no elemento botão, e eu vou dar uma margem para ele, porque eu quero tirar aqui, que ele está muito colado na parte de cima. Então, eu vou dar um espaço superior e corrigir aqui aquele arredondamento, porque eu não quero que fique arredondado. Aqui em espaço interno eu corrijo o tamanho dele. E aqui eu vou trabalhar a porcentagem do botão, tamanho que eu acho que faz sentido. Vou colocar 50% aqui. O segundo bloco tá ok. Vamos para o terceiro bloco. Então, aqui eu posso fazer de duas formas. Eu posso vir aqui para adicionar uma terceira seção, né? Eu posso vir aqui e arrastar. Eu posso clicar aqui e simplesmente clicar nesse botão de mais. Aqui, novamente, o primeiro passo é espaços da seção, porque a gente acaba esquecendo desse espaço. Eu preciso definir qual a cor que eu vou colocar. Vou colocar cor, não vou. Eu, como eu falei, eu gosto sempre de adicionar cores. Então, eu vou colocar aqui embaixo a mesma cor que eu coloquei aqui em cima, na primeira dobra. Novamente na seção, vou copiar essa cor aqui. Bom, por fim, a parte de autoridade, tá? Então, como eu falei, nessa parte aqui eu vou colocar uma foto e um texto. Para equilibrar com a parte de cima, eu vou colocar a foto na esquerda e o texto na direita. Então, para isso, eu vou adicionar mais uma coluna aqui, vai ficar duas colunas. Normalmente, nessa parte da autoridade, é quando você coloca o que que a pessoa, a autoridade da pessoa mesmo, do expert, né? Quem é ele para que ele possa fazer alguma coisa por você. Então, é uma página de captura onde tem o público-alvo, tem o lead ali e o expert ensinando alguma coisa. Então, como ele aprendeu, como ele pode ensinar, como que ele pode ajudar a pessoa que está se inscrevendo nesse evento, tá? Nesse caso aqui, como eu estou construindo essa página, eu vou colocar sobre mim. Então, eu vou colocar aqui um bloco onde fala a minha autoridade, quem sou eu, por que que eu posso, tá? Por que que eu estou ensinando a fazer essa página aqui, né? Então, vamos lá. Normalmente aqui você coloca quem será seu professor ou alguma coisa assim. Eu já vou me apresentar. Aqui é Naila Regina. Nesse caso, eu já tenho uma copy pronta me apresentando. Eu vou colocar aqui. Olá, aqui é a Nath Regina, e aqui eu falo que eu sou designer, que eu sou especialista em produto, quanto tempo eu já trabalhei, que eu estou no mercado, quantos nichos eu já atuei, enfim, falando aqui de forma geral quem eu sou e por que que eu posso te atender ou atender a pessoa que vai utilizar esse template aqui, né? No seu caso, você vai colocar do seu expert, ou de você mesmo, enfim. Então, vou mudar a fonte, aumentar o tamanho, porque é importante que a pessoa leia aqui também. Vou aumentar aqui para 20, vou mudar o tipo da fonte, aqui também. E aqui eu vou colocar uma imagem. Bom, basicamente é isso. Está quase pronto nessa página de captura. Então, aqui eu só vou mostrar como adicionar uma imagem. Você pode selecionar aqui do lado direto, e você clicando aqui vai aparecer a opção de carregar uma imagem, né? Então, caso você não tenha, você pode carregar aqui. Ou você pode simplesmente adicionar aqui direto e adicionar a imagem. E aí vai ficar aqui para você pegar e já tem. Nesse caso, ele já, do exemplo, né? Ele já coloca até a quantidade que você precisa, o tamanho, né? Que é 460 por 320 pixels.
No meu caso, eu vou pegar uma imagem, escolher uma imagem que eu já tenho aqui, essa foto. E aí aqui eu vou ajustar essa imagem. Então, eu quero que ela fique todo esse tamanho. Pode ser que você pegue uma imagem que seja muito grande, e aí ela ocupe muito mais espaço. Nessa aqui, por exemplo, ela vai ficar abaixo aqui. Eu não quero isso, eu quero que ela fique certinha desse tamanho aqui. Então, eu posso vir aqui em redimensionar a imagem. Você tem algumas opções. Você tem o tamanho original, então eu vejo que a minha imagem ela é muito grande. Então, quando eu coloco o tamanho original, nem me aparece aqui. Eu posso colocar esticar, aí é onde ela vai ficar. Perceba que ela deforma, né? Ela tá um pouco mais larga, que ela realmente estica, então ela deforma, não é legal. Ou você pode colocar aqui em manter o aspecto, onde ela vai diminuir para se caber no espaço que está aqui. E a última opção é o cobrir, onde ela vai aumentar e se ajustar ao espaço que tem disponível. Eu vou deixar essa opção de manter o aspecto. Acho que faz mais sentido. Vou diminuir aqui para ficar tudo juntinho. Pronto. E vou deixar arredondado os lados. Vou deixar com 10. Nessa opção de foto, perceba que a minha foto ela tem um fundo verde e aqui no foto já tem o fundo verde e o fundo da página também ficou verde, então ficou muito verde sobre verde, ela não tem muito destaque. Para corrigir isso, eu vou colocar uma borda. Aqui, ó, estilo borda. E aí eu vou brincar um pouquinho com isso. Eu vou trocar a cor aqui para branco. Vou colocar uma espessura de 10, porque eu quero que ela fique bem. Só que eu não quero que ela fique assim, certinho. Eu quero que ela dê aquela ideia de que tá saindo da foto, sabe? Então eu vou ver se isso é possível. Eu vou colocar aqui margem. Não. Agora. Muito. Certo, eu não vou conseguir mexer na borda, fazer algo diferente, então eu vou só manter aqui mesmo. Por fim, resolvi deixar como estava mesmo. Deixei o contorno, só vou voltar aqui o arredondamento. Diminuir o contorno, que eu tinha deixado 10 pixels, né? Ele é bem mais largo, eu deixei só 2, só para diferenciar mesmo, meio que diferenciar do fundo. Aí aqui, a gente adiciona um rodapé na página. Para a pessoa entender que a página acabou, né? Não parecer aquele negócio que, mas não teve um final, né? Então, só para adicionar uma última seção aqui. Então, assim, mais ou menos assim. Um parágrafo. Normalmente o texto, né? Todos os direitos reservados à sua empresa. Aqui deixar um espacinho para não ficar muito colado também.
Ó, veja que eu fiz errado. Eu tô editando a seção. Não tá ficando como eu gostaria. Então, eu tenho que vir aqui, porque eu tava editando a coluna. Aqui, embaixo, mente. Bom, basicamente, nossa página está pronta, né? Falta colocar uma imagem aqui que remeta ao que a gente vai falar. Eu vou procurar uma imagem aqui que case com o que eu tô falando aqui, né? No caso, no seu caso, você pode colocar a foto do expert aqui no, desse lado. E eu vou procurar num banco de imagem, um que eu gosto muito de utilizar. Ele é gratuito, então se você quiser procurar imagens aí. O meu desafio é o seguinte: eu preciso procurar uma imagem que case com os dois nichos que eu tinha falado anteriormente. Então, eu vou procurar por mulher, que eu acredito que o meu público-alvo seja meu público-alvo, né? A pessoa que vai buscar mais uma página para criar vai ser mulher. Isso não tem dado nenhum, viu? Isso aqui é só uma especulação minha mesmo, que eu acho que vai acontecer. Essa foto aqui tá bem interessante. É bem pose de expert mesmo, braços cruzados. Sempre que você for colocar uma, uma foto sua ou de quem você está trabalhando, sempre buscar foto que esteja olhando para frente, principalmente na primeira dobra, porque é como se você estivesse convidando a pessoa, como se tivesse, não, você está convidando a pessoa a participar de algo. Então, quando você vai convidar isso, é interessante que você meio que esteja olhando para a pessoa, ou você pode escolher também uma foto que esteja meio que de lado, direcionando o olhar para a sua promessa. Como, por exemplo, deixa eu ver se eu acho alguém aqui de lado. Vamos supor essa pessoa aqui, ela tá sorrindo, mas ela tá olhando de lado. Perceba que o olhar dela tá posicionado para o lado esquerdo. Caso eu fosse utilizar essa pessoa, casaria muito bem aqui, onde eu direcionaria o olhar dela porque eu tô querendo que a pessoa veja. Então a pessoa vai bater o olho na foto e ver que essa personagem dessa foto está olhando lateralmente e ele ia guiar pelo olhar dela. Então, o olhar dela ia indicar para onde você quer que a pessoa veja. Então, eu acredito que essas duas fotos, assim, essas duas poses fazem bastante sentido nessa primeira dobra. Bom, o que que eu estou buscando aqui? Uma mulher vestida de uma forma que ela possa se identificar tanto como uma pessoa que fala de finanças ou como uma nutricionista, por exemplo, para essa página. Porque, como eu disse, o meu desafio é juntar esses dois nichos. Bom, eu vou trabalhar com essa foto aqui mesmo, eu acho que ela faz sentido. Eu tenho uma conta, né? Eu não tô logada aqui, eu vou logar, vou baixar essa imagem e aí a gente já sobe ela lá. Lembrando que eu vou pegar aqui, eu vou escolher uma imagem paga, mas você tem várias imagens gratuitas também, né? E nesse caso você vai ter que procurar um pouco mais, mas você pode vir aqui e já filtrar pelo gratuito, para que você não fique gastando tempo olhando imagens que você não vai conseguir utilizar. Então, nesse caso, você pode utilizar aqui do gratuito. Deixa eu ver se eu acho alguma interessante aqui. Talvez aqui você tenha que filtrar um pouco mais, porque eu só coloquei mulher, eu não coloquei nada. Posso colocar mulher de terno, por exemplo, e ver o que que aparece. Tá vendo? Já aparece algumas mais. Outra coisa que você tem que pensar aqui, é lógico que quando você vai utilizar na foto do expert, na primeira dobra, você não vai utilizar uma foto de banco de imagens, é lógico. Mas às vezes você precisa, né, procurar alguma coisa. Tente pegar sempre imagens que não sejam tão de banco de imagens. Então, como que você vai procurar isso? Então, por exemplo, essa aqui é muito comercial, com certeza você já viu em algum comercial por aí essa personagem, eu já usei ela várias vezes. Essa aqui, por exemplo, você sabe claramente que essa aqui
Você sabe claramente que esse personagem aqui não se encaixa com o público brasileiro. Você olha, você pensa, não encaixa. Então, tenta procurar uma pessoa que parece uma pessoa real, que parece uma pessoa que você conhece, alguém que você olharia e você fala, olha, eu vejo essa pessoa na rua. Então, por exemplo, isso aqui, Mulher de Terno, não deu muito certo, não apareceu uma imagem muito boa. Então, pode colocar, sei lá, mulher bem-sucedida. E aqui é teste, viu? Vai procurando, vai colocando e vai vendo o que que sai. Como eu já encontrei aquela lá, eu vou usar aquela imagem mesmo, mas aqui é só para mostrar que tem muitas opções aqui e tem opção agora também de inteligência artificial, então é um banco de imagem bem completo. Mas tem muitas imagens comerciais, aí você tem que fazer um filtro aí e vir aqui com um pouco de tempo. Bom, eu já tô aqui com a minha imagem no Photoshop. Eu só trouxe ela pro Photoshop porque eu preciso trocar a cor da blusa dessa personagem aqui, porque não faz sentido com a página que a gente está trabalhando agora, tá? Então, eu preciso de uma cor que se sobressaia nessa aqui, que se destaque no verde. Como que eu faço isso? Você vem aqui, entra no site Adobe Color, e aí vai cair nessa página. Nessa página aqui, você clica em alterar cor, desce um pouquinho, que ela vai aparecer aqui embaixo. Nesse aqui do meio, que tá a setinha, você cola aquele código que você copiou e aperta Enter. O que aconteceu aqui? Ele gerou uma paleta de cores. Você vem aqui, ó, em harmonia das cores, que você vai conseguir gerar outras. Então, você pode vir em monocromático, onde vai aparecer vários tons de verde, tríade, onde ele vai aparecer algumas cores. Por exemplo, essa aqui é uma cor que eu gostei, eu acho que faz sentido, que vai se destacar bem naquele verde lá. Então, ela é uma cor que ela vai gerar destaque ali. Você pode escolher, por exemplo, também complementar. Então, complementar quer dizer que ela está oposta. Na roda das cores aqui, ela está bem oposta à sua cor. Então, olhando aqui na roda das cores, talvez esse rosa aqui até cairia bem lá. Só que, para mim, não faz sentido. Não é uma cor que está fazendo sentido, não é uma cor que eu pretendo utilizar. Vamos ver mais. Dividir complementar. Quer dizer que ela vai pegar o do meio e vai dividir duas vezes. Também aparece um rosinha aqui. Para mim não faz sentido. Quadrado. Então ele vai pegar a cor do meio e a cor do meio, basicamente. Então o azul é uma cor que seria complementar ao verde, só que aí fica muito, não sei, muito patriota. Enfim, eu defini minha cor. Eu vou utilizar essa cor aqui da tríade. Eu achei que essa cor aqui faz sentido ali. Então, eu vou utilizar ela. Bom, eu vou alterar a cor da roupa dela aqui. E aí, a gente já volta para a página. Bom, eu estou subindo a minha imagem aqui. O que acontece? Tanto a minha imagem pessoal, quanto essa imagem aqui, vocês vão observar que elas estão muito grandes. Quando você for subir uma imagem aqui, o ideal é que você suba a imagem do tamanho que você vai utilizar. Se a imagem que você vai utilizar vai ocupar esse espaço aqui, faça apenas esse espaço. Eu uso uma extensão que ela tira print e eu consigo ver o tamanho da área certinho. Então, eu sei que essa imagem, por exemplo, seria 752 pixels por 710. Mas nesse caso eu subi ela com maior qualidade, tá? Mas sempre suba as imagens do tamanho que você precisar. Outra coisa, tem essa opção aqui, ó, salvar no formato WebP. Então sempre ativa também, porque esse formato WebP é o formato mais leve, é o formato de web mesmo. Então ele já vai dar uma comprimida na sua imagem. Bom, o que acontece? Surgiu um problema aqui que provavelmente pode ser que surja para vocês também.
eu quero que essa imagem aqui, ela fique bem junto à borda aqui. Então, como eu fiz aquelas configurações iniciais, ela ficou meio que flutuando, e eu não quero isso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na seção e vou tirar o espaçamento inferior. O problema é, quando eu tiro esse espaçamento, eu resolvo o meu problema da imagem, que não fica flutuando, porém, aqui o formulário ele também fica muito próximo à borda. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um espaçamento no formulário. Então, aqui eu vou colocar de margem no formulário a margem inferior, o mesmo espaço que eu tinha adicionado anteriormente na seção. E aí eu consigo manter o espaçamento do formulário sem tirar o espaçamento da página, nesse caso aqui ficou, porque eu preciso puxar para baixo. Eu puxo um pouquinho aqui e pronto. Bom, a nossa página já está quase pronta, mas eu acho que ela ainda pode melhorar, né? Uma coisa que eu quero que esse personagem que suba também, então eu vou ter que fazer a mesma coisa, eu vou ter que tirar esse espaço aqui da seção, então eu vou zerar ele, e vou colocar o espaço na coluna, que faz mais sentido do que aqui. Então eu vou tirar também o espaço que eu coloquei no formulário e vou colocar o espaço direto na coluna. Então o espaço interno superior de 100 e espaço inferior de 100 também, para dar aquele espaçamento que eu tinha colocado lá. Tá vendo? Acho que ficou bem mais legal. Eu mostrei aqui 3 formas diferentes, basicamente, de fazer isso, porque não existe o certo, tá? Você vai testar e ver qual que você acha que fica melhor. No meu caso aqui, eu quis tirar do espaçamento do formulário, porque deixar em um elemento só faz mais sentido do que deixar em 2. E aí, nesse caso aqui, eu preciso diminuir um pouco mais a imagem aqui, trazer ela até mais perto, para que ela fique da forma que eu gostaria aqui. Pronto, então ela já ocupa todo o espaço que eu gostaria que ela ocupasse. Ficou bem legal. E aí a gente pode pensar em melhorar um pouco mais ainda esse design, né. Então como que a gente pode melhorar? Dando um pouco mais de profundidade a essa primeira dobra, a esse momento aqui que tem cores. E como que eu vou fazer isso? Com o degradê. Então vamos lá. Você vai vir aqui e colocar gradiente. Aí o gradiente ele vai aparecer esse gradiente que vem por padrão, que é essas 2 cores. Você poderia simplesmente vir aqui e substituir as cores que você quer. Então, eu poderia pegar essa cor aqui mais escura, por exemplo, e colocar aqui no lugar dessa, que eu troco a cor de fundo, e essa cor aqui colocar no lugar dessa. Aí já fica um efeito melhorzinho, já fica um efeitinho mais interessante, tá vendo? Do que só deixar aquela página branca. Então, a gente saiu disso, que era a cor que estava original, ficar assim, para isso aqui. Mas é algo que eu quero mudar ainda. Então, para isso, você tem a opção de colocar um código meio que personalizado aqui, um gradiente meio que personalizado aqui, tá? Eu já deixei ele pronto, mas eu vou falar os aspectos dele, e você pode copiar e colar onde você quiser, ou você pode ir digitando aí e fazer também o degradê do jeito que você quer. Então, tá aqui. Qual que é a diferença desse para aquele outro? Esse aqui, ele já é mais na diagonal. Perceba que eu joguei a parte mais escura aqui para o canto inferior direito e joguei a parte mais clara para o canto superior esquerdo. Então, eu deixei ele meio que na diagonal, coisa que não é possível fazer com a versão normal aqui do que vem aqui, né? Então, como que eu fiz esse degradê? Então, você vai pegar o linear gradiente, que é o que já tem ali, e aí você vai colocar aqui 333, que é a, o ângulo, né, que ele deve ficar, e colocar as cores com o RGBA. Como que eu vou achar o RGBA? Porque quando você clica aqui, você vai copiar o código hexadecimal, né? Para você achar o RGBA, você pode vir aqui, deixar aqui como cor, você digita esse código em algum lugar. Ó, na verdade, eu vou deixar ele aqui na descrição, aí você só muda
o código RGBA depois, tá? Então, você vai simplesmente vir aqui em cor. E eu quero saber, vou deixar o branco, não, eu quero saber o código RGBA do branco. Eu venho aqui, clico, ou você coloca aqui o hexadecimal, mesmo que você vai copiar lá, né, no caso. Aqui você vem, tá, X aqui, você coloca RGBA, ele já vai aparecer. Você copia e cola num documentozinho separado, depois você só altera as cores conforme você quiser aqui nesse códigozinho, tá bom? E para você alterar, você vem aqui em estilos, cor, muda para gradiente e coloca a cor que você quer. Beleza? Se você quiser mudar o ângulo, você vai mexendo aqui, trabalhando aqui no ângulo, você vai ver que ele vai mudando o direcionamento, conforme você vai colocando mais. Então, olha como já ficou um pouquinho mais interessante do que estava. Não fica muito mais bonita de se ver? É uma página muito mais bonita de se ver? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou mudar o ângulo. Vou pegar aqui em cor, vou em gradiente e vou colar aqui. Só que a diferença é, eu quero mudar esse ângulo. Eu quero que o escuro fique em cima e o claro fique aqui embaixo. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso tentar mudar aqui na angulação mesmo. Então, seria... Vamos ver como ficou. Eu posso colocar aqui também, deixar só 100 em vez de 110. Mas nesse caso eu deixei aqui 90 graus. Eu deixo a parte mais escura aqui do lado da foto e a parte mais clara do outro lado. Vai ficar algo mais interessante também, né? Por fim, o que que fica faltando? Eu vou adicionar um botão aqui também, que é sempre importante. É uma página de 3 blocos, né, gente? Então, assim, é importante que a pessoa tenha sempre a opção de se inscrever, sem que ela tenha que ficar rodando a página para cima e para baixo para achar o botão novamente. Então, deixe as coisas fáceis, tá? As pessoas precisam de coisas fáceis. Esse botão, eu não gostei dele preto. Eu acho que não faz sentido para a página deixar o botão preto. Então, eu vou trabalhar com aquela cor que eu mostrei que eu achei que fez sentido, que eu achei que ficou interessante. Vamos ver como ela fica na cor do botão. Olha só. Mesmo assim, ficou muito bom, né? Não acho que é uma cor que case muito bem aqui, não. Então, a gente precisa achar uma cor que faça sentido. Um laranja, um amarelo, talvez. Não achei a cor? Vou voltar lá no Adobe Color. Vou caçar uma cor que eu acho que faça sentido aqui. Volta aqui em criar, joga a cor principal aqui novamente. Já tá, né? Eu não tirei. Então, eu vou procurar uma cor que eu acho que vai casar bem ali. Tem essa cor aqui também. Vou voltar aqui. Esse aqui pode fazer sentido também. Então, vamos ver se a gente acha uma cor que case melhor aqui. Amarelo, não. O azul ficou legal. Tem horas que eu vou só pelo olho mesmo. Coloco uma cor que eu acho que vai ficar interessante. Olha essa aqui ficou bem interessante. Eu gostei dessa cor. Vou deixar ela um pouco mais clara. Um pouquinho mais pro verde aqui, assim.
Por que que eu quis deixar essa cor aqui? Tá? Eu falei da moça, da personagem, que aquela cor fazia sentido, porque eu queria que a roupa dela se destacasse nesse pedaço, e aqui eu quero que o botão se destaque. E esse azul, ele faz sentido, porque faz sentido para o nicho de saúde, faz sentido para o nicho de finanças, porque afinal, a nota de 100 ela tem esse tom mais ou menos assim. Então, assim, vocês podem até não concordar comigo, mas você precisa buscar um sentido nas coisas que você faz, tá? Nada pode ser feito sem um sentido, tá? E aí, o que que eu fiz aqui? Nessa parte de fundo hover, você tem a opção de mudar de cor quando a pessoa passa o mouse. Então, quando ela passa o mouse, ó, o botão muda de cor. Porque isso chama atenção. Às vezes ela tá andando, ela não tá nem prestando atenção. De repente ela passou o mouse e mudou de cor. Seu olho pode não estar prestando atenção, mas quando alguma coisa muda na tela, ele vai buscar, o seu cérebro vai buscar entender o que que aconteceu. Então, quando você passa o mouse, ele vai voltar a atenção dele para cá. E aí, essa mesma cor a gente repete para todos os outros botões que estão aqui. Esse último botão eu vou configurar ainda. Bom, agora falta trocar o que está escrito aqui, né? Só clicar duas vezes no que está escrito. Trocar para quero me inscrever. E aqui embaixo, na verdade, eu vou deixar um CTA, né? Solicite um orçamento personalizado. Pronto, aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros, trocar o arredondamento do botão. Largura 30%, espaço interno superior 20, inferior 20. Aqui, ó, perceba que tem um espacinho bem pequenininho entre um e outro, e no botão não tem? Eu sou chata. Então, assim, os espaçamentos para mim é importante. Eu vou dar uma margenzinha aqui na esquerda para que ele fique alinhado aqui também. Pronto, agora sim. Bom, a página está quase pronta. Esse bloco aqui, ele ficou meio destoante dos outros. Então, aí as aulas eu vou mudar e vou deixar verde também. Eu acho que faz mais sentido, porque esse preto tá meio destoante aqui. A gente não tem mais nenhum elemento preto, então não faz sentido ele continuar aqui. Prontinho. Vocês acharam? Bom, finalizado a página de captura, agora você precisa otimizar. Então você vai vir aqui em cima, edite seus conteúdos para tela smartphone, e aí você vai organizar. Então aqui, primeiramente, você vai colocar aqui a largura em 100%. Deixar o texto centralizado e diminuir o tamanho dele. Lembrando que as alterações que você faz aqui não altera nada na versão do desktop, tá? Mas se você fizer ao contrário, vai acontecer. Então, por exemplo, se eu vim aqui e alterar alguma coisa aqui, vai ser alterado aqui também. Então, sempre edite primeiro a versão de desktop, a versão para computador. Depois que você finalizou toda essa versão, já está tudo editado, está tudo pronto. Aí você vem e edita a versão do celular, tá bom? Com certeza isso vai te evitar muito retrabalho, sabe? Então, aqui mesma coisa, vem, edita a largura, 100%. Tamanho da fonte para celular. Eu sempre recomendo que você use tamanho 20, 18, 16 no máximo, tá? Não use menos que isso, porque fica muito pequeno, fica muito ruim de ler. Isso vai depender da fonte que você usa também. Às vezes a fonte que você usa ela é muito pequena já. E aí, quando você coloca 16, fica assim, impossível de se ver. Então, nesse caso, você precisa usar o bom senso aí
Tá vendo? Ficou uma fonte aqui que eu não troquei. Aqui, ó. Percebi que eu não troquei. Depois eu, para fazer essa troca, eu preciso vir nessa versão primeiro, trocar a fonte aqui, para depois voltar aqui. Mas eu vou acertar aqui primeiro. Essa fonte eu não consigo mudar o espaçamento dela. Deixar ela. Deixar esse ícone centralizado igual aos outros, sabe? Então, para não ficar esquisito, eu vou deixar esse aqui também alinhado para cá. À esquerda, né, no caso. E aí, pronto. A imagem eu preciso ajustar. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar um ter aspecto para ela diminuir. E aí, eu só vou puxando aqui, ela vai diminuindo. Nesse caso, eu também quero que essa imagem fique mais próxima do botão, no caso. Então, eu vou tirar aqui o espaçamento inferior. Não vou tirar tudo, vou deixar um pouquinho, mas eu vou tirar a grande maioria. E aí, eu deixo essa imagem na parte de baixo. Esse aqui é a mesma coisa, eu vou deixar o espaçamento superior em 60, só para não ficar muito colado, mas também não precisa ocupar muito espaço. 40. 40 acho que fica melhor. Bom, então o primeiro bloco já está otimizado. Segundo bloco, que você vai aprender, mesma coisa, trabalha com os espaçamentos. Vou deixar em 40. Aqui em 30. E aqui as caixas que a gente tinha deixado em 3 lá, o jeito que ficou aqui. Então, eu preciso organizar isso aqui. Tá com 30% de largura, eu vou deixar em 100. Aí aqui eu vou mudar o tamanho das fontes. 24. Vou diminuir aqui o tamanho da fonte da aula e vou diminuir também o tamanho do ícone. O tamanho do ícone, você vem ícone aqui, tamanho, e aí você coloca o tamanho que você quer. Qual foi o tamanho que eu coloquei aqui em cima? 24. 24, beleza. O que acontece? Eu achei que essa caixinha ficou muito larga pelo conteúdo. Então, eu vou diminuir um pouco o espaço dela. Vou deixar com 100% de largura, eu vou deixar com 80. Aí eu acho que já ficou mais, esse espaçamento ficou mais justinho, mais certo. Aqui eu vou tirar um pouco o espaço inferior e o superior também. Pronto, para deixar mais grudadinho também. E aqui aconteceu novamente aquilo que eu falei na outra versão. Então, aqui deu 3 linhas, aqui deu 4 e aqui deu 4. Eu não queria que isso aconteça, então eu vou dar um jeito de que todas elas fiquem igual. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a margem e ver se resolve. Bom, aqui já resolveu. Não resolveu. Vamos ver se vai. Esse aqui também deu certo. Esse aqui eu vou tirar também, só para o espaçamento ficar igual, mas eu espero que não, não quebre 2 linhas. Aí é perfeito. Pronto, agora ficou perfeito.
Aula um, aula 2, aula 3, botão. Vou aumentar aqui também. Eu posso aumentar por aqui, tá? Ou eu posso puxar também aqui, simplesmente. Fica a seu critério. Eu gosto de deixar aqui na porcentagem porque eu sei com quanto eu tô trabalhando. Aí, por fim, vem a parte do sobre, né? Lembrando que a forma que você definir as seções lá vai definir a forma que ele aparece aqui. A forma como aparece aqui é da esquerda para a direita. Então, todo elemento que eu colocar na esquerda, ele vai vir acima do elemento que está na direita. Então, se você quiser trabalhar melhor isso, por exemplo, se você quisesse que a foto, nesse caso aqui, a foto do expert aparecesse depois do nome, então você ia precisar mexer nisso lá dentro da versão de desktop. Então você precisaria mudar, alterar a ordem, né? Nesse caso, eu quero diminuir um pouco essa imagem. E aí, aqui na coluna, eu vou deixar centralizado, já tá. Perfeito. Vou centralizar isso aqui também. Aqui eu vou diminuir esse espaço, que tá muito grande. Vou deixar 40, inferior a 40 também. Vou diminuir um pouco mais essa imagem. Acho que não tem necessidade dessa foto parecer muito grande, porque tá no mobile também, não precisa cobrir, né? Não precisa aparecer tanto assim. Aí aqui meu nome, vou diminuir um pouquinho. Perfeito. E aqui é a mesma coisa. Diminuir um pouquinho e centralizar. No botão eu faço o mesmo. Botão. Tá, nesse caso, tá vendo que ele tá de ladinho aqui? Eu posso simplesmente só aumentar para ele cobrir tudo. Ou eu posso vir aqui na coluna e organizar os elementos ao centro. E aí o botão já vai para o centro também. Vou tirar esse espacinho que eu tinha deixado na versão desktop para ele alinhar o texto. Eu vou tirar, cadê? Que margem? Eu tiro. E é isso. Todos os direitos reservados. Perfeito. Aqui está nossa página, já está criada e otimizada, pronta para ir ao ar, pronta para rodar, pronta para você começar a captar os seus leads aí. Bom, se você chegou até aqui, eu imagino que agora você já está com a sua página de captura pronta para rodar. Parabéns, você construiu a sua primeira página aqui pelo Hotmart Pages. Mas eu imagino também que se você busca ter realmente um negócio digital, você vai precisar de muitas outras páginas. Você vai precisar de página de vendas, principalmente, outras páginas de capturas, para lançamento, página para perpétuo, enfim, vai depender da sua estratégia, às vezes, para fazer um funil, e-book. O mercado digital tem várias estratégias e a única certeza é que, para colocar essa estratégia no ar, você vai precisar de páginas de, de landing pages, páginas de vendas, páginas de capturas, enfim, você vai precisar de uma página. Para isso, talvez você precise de mais funcionalidades para que suas páginas fiquem cada vez mais bonitas. Eu sei que você consegue fazer aqui pela Hotmart. Você tem um plano gratuito do Hotmart Pages, que já vai atender muito bem muitas pessoas. Mas conforme você for se profissionalizando, seu negócio for amadurecendo, você vai precisar de outras funcionalidades que não estão disponíveis no plano gratuito. E aqui eu vou deixar um link do Hotmart Pages com uma promoção exclusiva, que é uma promoção exclusiva para parceiros, tá? Qual a diferença dessa promoção? Como eu falei, é uma oferta exclusiva, tá? Onde você pode fazer a assinatura do Hotmart Pages e ter um mês totalmente de graça para você testar e ver se é isso mesmo que você quer. Então, você pode testar nesse mês e caso ao final do mês você não goste, não, enfim, ver que não é para você, basta apenas você cancelar antes do término do período do mês, né? Você cancela a sua assinatura antes de finalizar esse mês.
E além disso, você tem mais coisas aqui, mais benefícios, assinando por esse link exclusivo aqui de parcerias. Então você ainda tem direito a 500 contatos, né, pelo Hotmart Send, 10 páginas e um domínio. Então, se você entrar na página oficial hoje do Hotmart Pages, você não vai encontrar essa promoção. Essa promoção, ela é exclusiva para parcerias, ok? Então, eu vou deixar esse link aqui abaixo na descrição. Eu ainda vou fazer um pouco melhor para te incentivar nessa decisão sua. Então, se por acaso você estiver em dúvida, para tá querendo testar aí, não sabe muito bem, além desse link aqui onde você pode testar por um mês totalmente de graça, você também se inscrevendo por esse link, que eu vou deixar aqui na descrição, você também vai ganhar essa página de captura aqui. Então, esse layout dessa página. Assim que você fazer se inscrever, né, por esse link, você me envia um e-mail, vou deixar o meu e-mail na descrição também, falando que você fez a sua inscrição e que você quer o seu bônus, né, que você quer resgatar o seu bônus e eu vou te entregar esse layout aqui para que você possa adaptar para o seu nicho da forma que você quiser. Você já viu o tutorial, você sabe como fazer, como adaptá-la. Então, vai ser muito mais fácil, muito mais rápido, vai acelerar o seu processo. Você vir aqui e simplesmente mudar a descrição, mudar os textos, mudar a imagem. Vai ser muito mais rápido do que você criar a página do zero de fato, tá bom? Então é isso. Toca no link abaixo, faça a sua inscrição. Comece hoje mesmo a sua jornada no digital, sua jornada dentro do Hotmart Pages e tamo junto.